Na aula de hoje, ecologia, uma das matérias que mais cai no Enem, na FUVEST, na Unicamp, e que é importante a gente saber para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. A gente começa assim, ó. Perguntas D3R. Por que não existem pirâmides de energia invertidas? Como uma menor biomassa de produtores pode sustentar uma maior biomassa de consumidores primários? E hoje a gente vê tanto as pirâmides quanto também dinâmica de populações e comunidades nessa aula aqui. A primeira coisa que a gente vai ver são as pirâmides, que são representações gráficas de cadeias alimentares. Mas por que representar coisas das cadeias alimentares graficamente? É mais fácil de enxergar. Então eu posso querer ver uma coisa que chama número, biomassa, energia, e é isso que a gente vai fazer. A pirâmide de número é a mais simples de todas, é só contar. Lá no ambiente tem, por exemplo, vamos ver aqui, tem 10.000 capins, tem 200 gafanhotos e tem 10 sapos. Isso daí é simplesmente um número que se encontrou de capins, gafanhotos e sapos naquele ambiente. É a pirâmide mais diversa de todas. Eu posso colocar assim, ó, para uma árvore eu tenho muitos grilos. E sempre que falar de parasita, ou quase sempre que fala de parasita, fica invertido. Tipo assim, um cachorro, várias pulgas. Então a gente entende que é só contar, a gente não agarra muito aqui nela, é a mais simples de todas também. Agora, quando a gente pensa, por exemplo, na pirâmide de biomassa, já dá um trabalhinho. Para começar, o que é biomassa? É a quantidade de matéria orgânica que está no ser vivo. Matéria orgânica é proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. E estou excluindo água. E é por isso que alguns autores chamam a pirâmide de biomassa, fala que está medindo a massa seca. O sal mineral acaba entrando, mas é desprezível, muito baixo ali a quantidade que ele vai gerar de alteração. E aí você vai chegar no ambiente, por exemplo, e vai ver a biomassa de árvores, de grilos, de aves. Qual é a quantidade de matéria orgânica que tem de árvores, grilos e aves nesse ambiente? E aí você vai perceber, por exemplo, que tem uma maior quantidade de árvores, depois grilos, depois aves. Por exemplo, de árvores, 14.900, de grilos, 1.190, de aves, 8,3 quilocalorias. É uma unidade para a gente poder ver essa biomassa, por exemplo. Vocês estão entendendo a ideia? É só medir a biomassa naquele momento. É simples quando você percebe um primeiro nível trófico com maior biomassa do que o segundo, com maior do que o terceiro. Mas o que pode acontecer é que a pirâmide de biomassa ela pode ser invertida. Então vou dar um exemplo bem simples primeiro, para a gente poder pensar, que é o seguinte. Você chega no ambiente e vai ver o capim que está numa área, a biomassa de capim, você foi lá, tirou o capim, viu o tanto de matéria orgânica que tem ali, e você vai pegar os bois dessa mesma área e vai ver o tanto de matéria orgânica. O que você vai sacar? No primeiro momento, a biomassa de capim ela é menor do que a biomassa de quê? De boi. Mas por que isso? É porque você está medindo no momento estático, você chegou ali e mediu. Se fosse pensar ao longo do tempo, o tanto de capim que o boi teve que comer para ser um boi é uma quantidade imensa. Imagina o seguinte, imagine que você chega num ambiente lá de pasto e tem um boi comendo capim num lugar hoje. Amanhã ele come em outro lugar, depois da manhã em outro lugar, depois da manhã em outro lugar. E aquele lugar do primeiro dia, o capim está reproduzindo, regenerando. É possível, então, que um primeiro nível trófico tenha uma menor biomassa do que o segundo nível trófico? Sim, é possível. E ele vai te perguntar como é possível. Para sustentar uma maior biomassa de consumidor primário, os produtores têm que ter uma rápida renovação, uma rápida reprodução. É isso, sacou? O exemplo clássico que eu coloquei aqui ó, seria o fitoplâncton e o zooplâncton. Então tem fitoplâncton e zooplâncton no ambiente. A biomassa de fitoplâncton é menor do que a biomassa de zooplâncton no momento estático. Como que isso é possível? O fitoplâncton reproduz muito rápido. Então, olha o que vai acontecer. Quando você chega no ambiente, você vai sacar isso aqui. Ó. Tem maior biomassa de zooplâncton do que fitoplâncton. Só que na prática está acontecendo o seguinte, o fitoplâncton ele está sendo comido, ele é comido, ele é comido, ele é comido, só que rapidamente ele já reproduz. Aí ele vai lá, é comido. Rapidamente ele reproduz. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Se fosse um filme, você veria que teve uma biomassa ao longo do tempo muito maior de fitoplâncton do que de zooplâncton. É igual você pensar numa foto de um churrasco que você ficou sabendo que as pessoas ficaram muito bêbadas. Aí a foto tá todo mundo com uma long neck na mão, com cara de santo. Aí você fala, não é possível que eles ficaram bêbados. Pela foto não dá para você saber. Você não estava lá. Um vídeo mostraria tudo, se colocasse o tempo ali. Porque essas pessoas que ficaram muito bêbadas, deram um vexame, elas não tomaram uma long neck igual estava na foto. Elas tomaram até mesmo 16 long necks. E aí ficaram loucaça. Elas iam lá, pegavam uma nova, cada hora. Tava com uma na mão, mas ia trocando. Pegaram a ideia?
Isso, então, que é a ideia da pirâmide de biomassa. Então, ele vai te perguntar assim, como uma maior biomassa de zooplâncton pode ser sustentada por uma menor biomassa de fitoplâncton? Resposta, o fitoplâncton tem uma alta taxa de reprodução, rápida renovação e reprodução. Acabou. Pirâmide de energia. Quando pensa em pirâmide de energia, um detalhe importante é lembrar que a pirâmide de biomassa pode ser invertida, a de número também, a de energia não. Nós vamos gravar uma frase. O fluxo da energia é unidirecional e decrescente. O fluxo de energia é unidirecional e decrescente. De um nível trófico para outro nível trófico, a quantidade de energia vai diminuindo. E ela vai representar a energia que está presente na biomassa, a energia que está presente na matéria orgânica. É isso que representa uma pirâmide de energia. E aí, tem algumas produtividades, eu anotei o conceito para vocês, mas eu vou te contando aqui aos pouquinhos. Depois você pode ler também para ficar mais assimilado, você não ter que gastar tempo anotando agora. Então a ideia é a seguinte, quando a gente pensa na produtividade, a gente pode classificar como produtividade primária bruta, inicialmente primária, do primeiro nível trófico, e produtividade primária líquida. Pense em salário, você já trabalhou alguma vez na sua vida? O bruto é o que te prometeram ganhar, e o líquido é o que te prometeram ganhar menos os descontos. Quando eu pensar na produtividade primária bruta, eu vou considerar tudo que foi feito de matéria orgânica e que tem energia ali acumulada do primeiro nível trófico. Para ficar mais fácil de a gente entender, mais simples, eu vou imaginar toda a que foi feito na fotossíntese. Se eu estiver analisando, por exemplo, um ambiente que vai ser um ambiente de uma floresta, o que foi produzido na fotossíntese? Foi uma quantidade X de glicose, de matéria orgânica. Conseguiram imaginar? E aí, eu sei que a planta que está fazendo glicose, ela não faz glicose para os outros comerem, ela faz para ela mesma. Então, parte da glicose que ela produziu, ela consome num processo que chama como? Respiração. E aí, cara, olha que coisa maluca. A gente sabe que vai ter um consumo de energia, no que a gente vai chamar de respiração. E aí, aquilo que não foi consumido, aquilo que sobrou e que vai fluir para o próximo nível trófico, a gente vai chamar de quê? Produtividade primária líquida. Então, na hora que eu vou destacar aqui a produtividade primária bruta, eu vou comparar aqui essas duas coisas. Ó. No primeiro nível trófico dessa pirâmide, o patamar, o degrau inteiro é a produtividade primária bruta. Quando eu colocar, por exemplo, esse pedacinho daqui para a esquerda e esse pedacinho daqui para a direita, que é a parte que está achurada, é aquilo que foi consumido e não vai fluir para o próximo nível trófico. Isso a gente chama de quê? Respiração. Então, já vou até colocar aqui, ó. Isso vai ser aqui, ó, respiração. Isso vai ser aqui a respiração. E aí, aquilo que fluiu para o próximo nível trófico, você pode até observar que eu coloquei fluindo aqui, ó, tá vindo daqui, tá vindo até aqui, ó, repare. O nível topográfico, a gente vai chamar de quê? Produtividade primária líquida. O que faz para simplificar a nossa vida? A gente pensar numa equação. Eu posso pensar assim, ó, produtividade primária líquida é igual ao total, que é a produtividade primária bruta, menos os descontos. O que é descontado nesse momento é o quê? Aquilo que foi consumido na respiração. Pegaram essa ideia? Que legal? Isso, então, é a ideia de energia, uma pirâmide de energia. Só que também a gente pode ampliar um pouquinho e falar de uma produtividade secundária. É porque, observe, aqui a gente tem, por exemplo, a produtividade primária líquida, que foi o tanto que fluiu aqui, ó, para o segundo nível trófico. Ó. O tanto que fluiu para o segundo nível trófico. Mas observe bem que também tem uma porção do segundo nível trófico que vai fluir para o terceiro. Então, aquilo que estiver subindo, aquilo que chegar lá em cima, vai ser uma produtividade que nós vamos conhecer. Essa produtividade ela vai ser chamada de produtividade secundária líquida. Secundária líquida. E aí eu quero que você tente concluir para mim, por favor, o que significa essa área achurada que está aqui e essa área achurada que está aqui. Então, é aquilo que não fluiu para o terceiro nível trófico. Se você pensou respiração, parabéns, você acertou, porque parte da energia que foi para o segundo nível trófico foi consumido pela respiração e não foi para o terceiro nível trófico. Mas aqui tem um detalhe a mais. Estou pensando em um animal, por exemplo, que comeu uma planta, comeu um autótrofo.
E como consequência, ele não digeriu tudo. Respiração mais aquilo que é perdido nas fezes. Fezes também é aquilo que não foi assimilado, não foi aproveitado. Então, olha que interessante. Uma lagarta, quando ela come uma folha, 100 joules da folha que ela comeu são perdidos nas fezes. 67 joules são consumidos na respiração celular. Ou seja, 167 joules não viram produtividade secundária líquida. Vocês pegaram essa ideia? O que vai ser? Aquela parte que foi assimilada. E qual foi a parte que foi assimilada? 33 joules. Então, no caso, 33 joules, produtividade secundária líquida. Pegaram essa ideia? E agora a gente vai ver dinâmica das populações. Quando a gente analisa uma população, que é um conjunto de ser vivo da mesma espécie, que mora no mesmo local, no mesmo período de tempo, a gente tem aqui uma curva que é super interessante, que é uma curva que a gente fala que é a curva do potencial biótico. A curva do potencial biótico é a capacidade máxima do crescimento dessa população. É uma curva teórica. Qualquer população que atingisse o máximo do crescimento, ela ia crescer tanto, mais tanto, mais tanto, que ele ia tomar conta do mundo. Daí não ia ter espaço para mais ninguém. Um casal de lombrigas é capaz de liberar 200 mil ovos de lombriga por dia. Olha que coisa maluca. Se todo mundo que nascesse de lombriguinho tivesse o mesmo potencial, o mundo só teria lombrigas com certeza em poucas semanas, mas não é isso que acontece. É porque, na verdade, existe essa curva, que é uma curva teórica, que é o potencial biótico, e tem essa curva que tem uma parte em preto, uma parte em vermelho, uma em azul e uma em verde. Essa curva é de crescimento real. E a gente vai entender, fase a fase, o que está acontecendo. Primeira fase é um período que o crescimento é lento, pode observar que é mais lento do que o vermelho ali. É um período que a gente fala de adaptação. Tem poucos indivíduos para poder reproduzir. Além de ter poucos indivíduos para poder reproduzir, ainda não teve um tempo longo de atuação da seleção natural para selecionar os mais aptos. Então a gente fala que é um período de adaptação, tem muita coisa dando errado ainda. E aí o tempo vem passando, vem passando, vem passando, de repente a gente chega numa segunda fase, ó, que é um crescimento exponencial mesmo, ó, igualzinho a gente tinha ali. Esse crescimento exponencial acontece quando tem uma riqueza de recurso. Recurso é tudo aquilo que, quando consumido, fica indisponível para o próximo. Aqui tem uma riqueza muito grande de recurso. E como consequência dessa riqueza, explode a população. Tem espaço, tem comida, tem muitos indivíduos para reproduzir. Isso faz explodir. Só que, de repente, a coisa começa a mudar, porque começa a faltar recurso, começa a faltar comida, ou falta espaço. E aí tem um relacionamento ecológico que chama competição. Além da competição, a gente pode pensar em parasitismo, predatismo, em qualquer relacionamento desarmônico, mas esses três que eu citei inicialmente são os principais. Isso vai reduzir a taxa de crescimento da população, que tende depois a uma certa estabilidade, que vai variar entre o máximo máximo, que está aqui, e o máximo mínimo, que está aqui. Isso é uma certa estabilidade que ela vai ter. E quando ela faz isso, que ela chega nessa estabilidade, a gente fala que a população ela atingiu a capacidade de suporte que é chamado de K. Se uma população aumentar mais do que K, é desequilíbrio. Isso é legal demais. Máxima população que o ambiente em equilíbrio suporta. Isso é muito importante. Essa é a análise, então, da dinâmica de uma população. E se eu pegar as populações todas que moram em um meio, como é que funciona a dinâmica delas? Elas estão estáticas? Elas não estão estáticas, estão mudando. Então é uma dinâmica de comunidades. E dentro de dinâmica de comunidades, a gente vai ver a sucessão ecológica. A primeira coisa é entender o que é uma sucessão primária e o que vai ser uma sucessão secundária. Já pega a diferença. A sucessão ecológica primária inicia num ambiente sem vida ou quase estéril. E quando é uma sucessão ecológica secundária, o início vai ser uma perturbação no ambiente. Então, olha só que interessante. Em uma sucessão aqui primária, inicia um ambiente estéril ou praticamente sem vida, ela é primária. O solo nem foi formado ainda. Então, tem aqui uma sequência, por exemplo, que começa aqui com uma rocha nua, que vai começar do zero. Eu vou dar esse exemplo aqui. Pode ser uma ilha após uma erupção vulcânica. Eu já vi gente falando assim, mas não tinha vida antes? Você teve uma erupção vulcânica, a lava cobriu tudo e matou tudo. Vai partir do zero a partir dali, sacou? A vida vai ser do zero. Não tem solo formado, por exemplo. Pode ser também um pedregulho que fica visível após o derretimento de uma geleira de muitos e muitos anos, e não tem vida nenhuma, praticamente vida nenhuma ali, começa do zero. Tudo começa, então, a gente sabe sabendo as etapas, tá? A primeira etapa chama ecese. Eu vou contar, mas eu anotei aqui para vocês também, para vocês poderem
ler com calma depois. Na ecese, a gente tem a chegada das espécies pioneiras. Pioneiros, primeiros a chegarem. E essas espécies pioneiras, elas modificam o ambiente. E a modificação que elas geram no ambiente permite a chegada de outras espécies, de séries. Quando a gente pensa em séries, várias sequências de uma comunidade que a gente chama de comunidade intermediária. A comunidade vai mudar várias vezes. Quando eu penso numa sucessão ecológica, é uma substituição de espécies ao longo do tempo até atingir o equilíbrio, a homeostase. O equilíbrio, a homeostase, vai ser atingido aqui, ó, nessa etapa chamada clímax. Clímax, se por acaso existe uma perturbação nesse ambiente que está em clímax, a tendência é que ele retorne a seu estágio original depois de um tempo. A gente pode, inclusive, usar o conceito de clímax para ser sustentável, sustentabilidade. Se você destruir uma área, mas apesar de destruir essa área, você consegue respeitar para que essa área possa voltar em uma sucessão ecológica para o seu estado de equilíbrio, para o seu clímax, você foi sustentável. Agora, se você destrói além disso, você não foi sustentável, não recupera nunca mais. Você perdeu biodiversidade no planeta. Então, essas são as sequências, séries e clímax. E aí, tem algumas discussões muito importantes. Ao longo de uma sucessão, a biodiversidade claramente aumenta, a biomassa claramente aumenta, a matéria orgânica aumenta, a complexidade de cadeias e teias claramente aumenta, a produtividade primária bruta, tanto de fotossíntese, por exemplo, que acontece, claro que aumenta, mas a produtividade primária líquida diminui. Adivinha o que vai cair na prova para você? A produtividade primária líquida diminui, que é a pergunta que tem graça. Para você entender isso, eu vou te contar uma coisa. Esse gráfico aqui, ele tem a representação de uma curva em verde e uma curva em roxo. O que será que significa a curva em verde e a curva em roxo? A curva em verde, uma luz zero é zero. A luz vai aumentando, ela vai aumentando até estabilizar. Estou falando da fotossíntese. Já o roxo, eu estou falando da respiração. O roxo é respiração. Eu vou separar um momento aqui que eu vou chamar de número 1, vou colocar aqui um momento que a gente vai pensar que é o 2, e vamos pensar no momento número 3. Vamos comparar a fotossíntese e respiração no momento 1, no momento 2 e no momento 3. Ao comparar o momento 1, 2 e 3, fotossíntese e respiração, o Enem gosta muito dessa brincadeira aqui, tá? A gente vai ver o seguinte, no momento número 1, a gente vai ter uma respiração maior do que a fotossíntese. Um consumo de glicose, que é o que a respiração faz, maior do que a produção de glicose, que a fotossíntese faz. Isso não é viável por muito tempo. Isso é estresse. Está na sombra, não choveu, tem algum problema ali. O número 2, aqui, ó, nesse ponto número 2, a respiração vai ser igual à fotossíntese. Isso é no momento de estabilidade. Isso acontece numa floresta, por exemplo, no momento de clímax. No momento de clímax. O mesmo tanto de oxigênio consumido é produzido, o mesmo tanto de gás carbônico produzido é consumido. Isso daí a gente está pensando em equilíbrio. Agora, o 3 ali, a gente tem uma respiração menor do que a fotossíntese. Tem mais produção de glicose do que consumo. O número 3 é clássico, sabe de quê? De plantas que estão em crescimento. Só você lembrar quando você estava em crescimento. Você comia e não engordava. Essas plantas aí, elas têm que ter uma taxa de fotossíntese maior do que a taxa de respiração durante um tempo, porque elas precisam crescer. Elas não precisam só produzir energia e produzir glicose e usar glicose, elas precisam crescer. E tem que acumular, por exemplo, em cada celulose tem muita glicose. Uma celulose é um polímero de glicose. As paredes celulares da célula vegetal são de quê? Celulose. Lembra de uma coisa aqui agora, por favor. A produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta menos a respiração. Se eu penso, por exemplo, que a produtividade primária bruta está sendo representada pela fotossíntese menos a respiração, se a fotossíntese é igual à respiração aqui em 2, então quer dizer o quê? Quer dizer que ela no clímax equivale a zero. Agora, durante uma sucessão, a fotossíntese é maior do que a respiração, então o número é maior do que zero. Pegar essa ideia, por isso que a produtividade primária líquida diminui. Isso é importante demais. Quando o início do processo é uma perturbação no ambiente, a sucessão é secundária. Maravilhoso. Então, um passo foi abandonado, teve uma queimada, desmatamento. Aí já tem solo, já tem tudo. O início não é um ambiente estéril. Então, já começa, por exemplo, nas séries, e refaz as séries, por exemplo, até chegar ao clímax. E uma coisa que eu adoro, o exemplo que eu adoro, é quando tem queda de árvores. Imagina, então, que vai ter queda de árvore no ambiente
E ao ter a queda de árvore, a gente tem a abertura de uma clareira. Quando tem a abertura de uma clareira, aquelas espécies que são espécies de sol e que estavam pequenininhas aqui embaixo, ó, pequenas porque estavam na sombra, esperando uma oportunidade, elas vão crescer. Inclusive, entre elas, a gente sabe que tem competição, a gente sabe também que o hormônio que está sendo utilizado para o alongamento caulinar é a gibberelina. E isso é uma mudança, mesmo sem intervenção nenhuma do humano. Não acho que é intervenção que é o negócio. Então isso pode acontecer. Até quando? Até estabilizar de novo, queda de árvore. E por favor, não acredite que o clímax e a homeostase é sempre uma floresta. Nosso exemplo é a floresta aqui, mas um cerrado está no clímax, o deserto está no clímax. O clímax é um ambiente que está estável, e se você for nele hoje e sem nenhuma intervenção drástica do humano, se você voltar daqui a 20 anos, você vai ver uma coisa parecida. Daqui a 50 anos também, daqui a 100 anos também. Não muda tão rápido. Tamo junto? Valeu, galera!